estimados telespectadores, bom dia, caros ouvintes do Conexão Potiguar, bom dia Evandro. 12 de junho será celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Tema super importante, principalmente no mundo que atualmente, segundo as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, existem 160 milhões de trabalhadores infantis, dos quais 173 milhões nas piores formas de trabalho infantil. No Brasil, Evandro, onde 45% das crianças vivem abaixo da linha de pobreza, segundo as nossas precaríssimas estatísticas oficiais, existem 1,8 milhões de crianças e adolescentes trabalhando ilicitamente. Bom, mas é importante dizer que há pesquisas sérias, como a pesquisa realizada pelo professor Guilherme Licha, professor titular da Universidade de Zurique, na Suíça, afirmando que o número real de trabalhadores infantis no Brasil pode ser 7 vezes maior do que afirmam os atuais números oficiais das instituições de pesquisa do Brasil. Bem, importante saber é que um meio eficaz para se começar a combater com racionalidade a exploração do labor de crianças é conhecer o que é esse fenômeno chamado trabalho infantil e conhecer também os mitos que o envolvem. Um dos fatores culturalmente mais perversos utilizados para se propagar a defesa ilícita da exploração do trabalho infantil são os chamados mitos. E o mito na seara do trabalho infantil é devastador. O mito é um feixe de recurso discursivo do senso comum, não apenas para alimentar e manipular a ignorância sobre o fenômeno do trabalho infantil, mas é também um meio para se manter a opressão e a exploração contra as crianças trabalhadoras. Dentre os mitos sobre o trabalho infantil, poderíamos destacar vários mitos, a começar pelo mito da dignidade, que diz, não, o trabalho infantil dá dignidade à criança. Esse mito oculta aquilo que verdadeiramente dá dignidade à criança, que nada mais é do que se permitir que a criança viva simplesmente para ser criança. Que a criança seja aquilo que ela deve ser, aquilo que ela deve ter oportunidade, que é brincar, estudar, ser amada, desenvolver-se, ter uma saudável convivência comunitária, sem violência, uma convivência familiar marcada pelo acesso à saúde, pela educação, pelo acesso à alimentação digna. Bom, criança no trabalho é criança que está suscetível a sofrer acidente de trabalho. É criança que está suscetível a evadir-se da escola, ter que deixar de estudar para trabalhar. É criança que não vai poder viver o seu tempo de aprendizagem lúdica. Então, trabalho precoce não traz dignidade, traz sim prejuízo ao desenvolvimento da criança e põe em risco a sua vida e a sua integridade física. Mas além desse mito da dignidade, há também o mito da positividade economicista, que diz, não, é importante a criança trabalhar para reduzir a pobreza da família. Esse mito oculta que, além da criança trabalhando não ser suficiente para superar adequadamente as situações de carência ou miséria da família, o trabalho infantil serve apenas para perpetuar historicamente o ciclo intergeracional de pobreza e de miséria. A rigor, defender que é possível se resolver o problema da pobreza com a utilização do trabalho infantil é o mesmo que querer apagar fogo com gasolina, né? Não há nada mais irracional do que defender-se a possibilidade de se enfrentar positivamente a pobreza com a exploração da infância, a exploração da miséria. Por isso é muito importante se ressaltar que a pobreza deve ser combatida não com mais trabalho infantil, mas deve ser combatida com mais políticas públicas de acesso
das famílias, dos adultos ao trabalho, das crianças, do acesso à educação, à saúde, à moradia, à alimentação. Mas além desse mito, existe também o mito da utilidade, que diz, não, que é melhor trabalhar do que ficar na rua, né? Essa percepção, além de reduzir a existência da criança pobre a um instrumento útil para o trabalho, reduz o universo de possibilidades da infância. Como se a criança pobre somente tivesse a alternativa de estar ou no trabalho ou de estar nas ruas, né? Esse mito, além de perverso, ele oculta as melhores alternativas possíveis para a criança, tal como o direito da criança frequentar e vivenciar o mundo da escola, desfrutar de um espaço de convivialidade no qual ela vem aprender a ser, sobretudo, destinatária do cuidado. Mas há também o mito da formação de caráter. Quem não já ouviu esse mito? Dizia assim, não, o trabalho ajuda a formar o caráter da criança. Uma forma simplificadora, né? Na realidade, o caráter, em sua acepção positiva e crítica, disso que nós nos preocupamos, ele não se forma ou ele não se fortalece como um mero reflexo de uma situação de carências ou privações e nem como resultado automático ou instrumental do trabalho. O caráter, e a psicologia explica isso, ele é sobretudo a assimilação de um complexo de posturas e visões constituídas e cimentadas sob a influência de relações dignas, de relações alimentadas por valores e práticas que promovem o bem-estar dos indivíduos e o bem-estar da coletividade. Então, dado o grau de complexidade da constituição e do desenvolvimento, o caráter do menino, o caráter da menina, numa acepção positiva e crítica, é o que nos interessa aqui, não é, nem será nunca uma moldagem constituída a partir do trabalho, mas será sim algo que tem uma correlação direta com os valores e práticas vivenciados pela criança e pelo adolescente, de modo que vão pesar na formação do caráter dessas crianças o cuidado, vão pesar o respeito, o tempo de brincar, de se educar, de se tornar criança, que são os elementos que não se compatibilizam com os riscos do trabalho. Mas há também o mito criminológico, ouvimos muito esse mito criminológico que diz assim, não, é melhor a criança trabalhar do que roubar. Tristemente, como se somente existissem essas duas alternativas para a criança. Esse mito evidencia a porofobia, evidencia a discriminação excludente em relação às crianças pobres, na medida em que ele deixa subtendido que somente as crianças de famílias ricas é que, ao invés de trabalhar, teriam a alternativa, ou seja, teriam o direito a estudar, a frequentar escolas de aprendizagem de idiomas, a ter um tempo para brincar, ter tempo para viajar, ter tempo para visitar parques, conhecer museus, visitar bibliotecas, etc. Esse mito também é devastador. Assim como o mito da disciplina pela inclusão precoce, que diz assim, não, é muito importante porque a criança trabalha desde cedo que ela se torna disciplinada. A disciplina, gente, enquanto construção ética e sociopolítica, é introjeção e aplicação de valores e regras de conduta de toda a vida. E não se resume àquilo que é modelado no mundo ordenado pelo trabalho. Ao contrário, né? Ao contrário do que afirma esse mito da disciplina, o trabalho precoce, ao invés de disciplina, ele tende a precipitar uma inclusão excludente. Né? E o que é inclusão excludente? É aquela inclusão em que a criança se inclui precocemente no mercado de trabalho, né? Ou seja, se inclui numa temporalidade inadequada, excluindo do seu presente a possibilidade de vir a ser uma criança de futuro, de vir a ser uma criança que se educa no presente para, no futuro, transformar-se num adulto qualificado e capaz de postular a sua inserção no mercado de trabalho
em condições de igualdade com as outras pessoas. Esses mitos, e existem muitos outros, eles só contribuem para destruir a infância. E é urgente rompermos com esses mitos e defendermos a infância de meninos e meninas que continuam a ser explorados pelo trabalho precoce. É da infância que conhecemos os deuses e demônios que insistirão em nos acompanhar por toda a vida como marcas em nossa alma. Por isso que nós carregamos na estrada da nossa existência todas as lembranças, sejam elas boas, sejam elas más, da infância. Tudo que nos marca pelas experiências que passamos ou deixamos de passar na infância. Enfim, é urgente que a sociedade se desvencilhe dos mitos e construa uma civilização na qual a infância seja equilibrada e saudável. A infância seja sinônimo de uma vida sem trabalho infantil.